A classe de 2017 do Hall da Fama da WWE está causando boas impressões aos fãs até o momento, com alguns nomes como Rock'n'Roll Express, Beth Phoenix, Teddy Long, DDP e Kurt Angle. Seguindo este passo, a edição tende a ser tão boa quanto foi a de 2015. Dentro desse cenário, nós temos alguns nomes em particular que há tempo são cogitados no Hall of Fame. Por exemplo, o de Diamond Dallas Page, que junto de Macho Man Randy Savage, Jake Roberts, entre outros inúmeros nomes aí, faziam parte do time dos que sempre queríamos ver no Hall da Fama, mas que não iam por motivos diversos. Com a ida do People's Champion, isso mesmo, eu disse People's Champion, muitos fãs começam a cogitar outros nomes que também possam desencantar e finalmente ter o devido reconhecimento. Hoje no Wrestling Stuff, a nossa missão é essa: apontar os nomes para que façamos aí o Hall da Fama ideal, o Hall da Fama perfeito. Vamos à lista. Primeiro deles, Dynamite Kid. Um dos mais icônicos performers da história da luta livre, ele é dono da clássica primeira 5-star match da história contra o Tiger Mask, além de ser um dos maiores Junior Heavyweights da história, com um grande histórico não só no Japão, mas também no Canadá, e alguns tentos também na terra do Tio Sam. Ele formou a lendária dupla com o também britânico Davey Boy Smith, os British Bulldogs, onde eles venceram o título de duplas da WWF por uma oportunidade. E também é considerado o maior gaijin da história da divisão dos pesos leves na New Japan Pro Wrestling. E além disso, ele tem diversos outros prêmios aí concedidos por revistas da área, como Wrestling Observer Newsletter, o PWI, inclusive até o Tokyo Sports. Atualmente ele tem 58 anos e está em um estado bem deplorável na questão física. Isso devido ao abuso de esteroides, e muitos cobram a indução da lenda britânica no Hall of Fame por causa disso, por tudo que ele protagonizou e também da situação física dele, que provavelmente não aguente mais muitos anos aí de vida. O motivo que talvez não tenha levado à indução do Dynamite Kid ainda seja sua personalidade forte, que muitas vezes é tratado como alguém difícil de lidar nos bastidores, e também com forte associação que os fãs geram com relação ao Chris Benoit, que foi pupilo do Dynamite Kid e também nunca escondeu a inspiração que ele tinha pelo britânico. O Kid, inclusive, é inspiração também para outros lutadores. Sem dúvida, se essa indução ela não acontecer logo, o pior pode acontecer e aí nós provavelmente não veremos o Dynamite Kid recebendo a honraria em vida. Segundo nome, British Bulldog. Como citado antes, ele fez história com a dupla junto do Dynamite Kid, e ele é dono de um currículo bem mais vasto do que o seu parceiro nos Estados Unidos. Ele fez história também no Canadá pela Stampede Wrestling do seu sogro Stu Hart, e teve algumas passagens aí no Japão e na WCW ainda pelos Estados Unidos. Sem dúvida, o auge da carreira dele foi na rivalidade com Bret Hart, que culminou aí na vitória British Bulldog pelo IC Title no SummerSlam de 92, o combate esse que ganhou o prêmio de Match of the Year do ano de 92 pela Pro Wrestling Illustrated. O British Bulldog ele faleceu em 2002 após um infarto no miocárdio, que teve como causadores apontados o uso de esteroides, o consumo de drogas, o estresse, a má alimentação, dentre outros fatores aí que foram se acumulando durante a carreira. É um nome sempre muito cotado para o Hall of Fama, e tanto como solo quanto junto do parceiro aí, o Dynamite Kid, como os British Bulldogs. Inclusive, muitos grupos em redes sociais criam abaixo-assinado para a indução do britânico. Não se tem um motivo aparente ainda para ele não ser induzido. E para sua sobrinha, que também é lutadora da WWE, a Natália, tudo é questão de tempo. E ela inclusive aponta um possível retorno do Harry Smith, que é filho do British Bulldog, para a WWE futuramente quando houver essa indução. Terceiro nome, Owen Hart. O King of Hearts, sem dúvida, é um dos mais talentosos, se não o mais talentoso wrestler da família Hart. Uma técnica incrível aliada ali de ataques aéreos precisos o fizeram ganhar notoriedade no início da carreira, principalmente no Canadá e posteriormente no Japão, onde ele foi inclusive campeão Junior Heavyweight na New Japan Pro Wrestling. Ele acumula também passagens pela USWA e na WCW, mas se estabilizou como o grande wrestler que é nos Estados Unidos, principalmente após vencer Razor Ramon no King of the Ring de 94 e se tornar assim o rei do ringue na WWF. Venceu também diversas vezes o título de duplas da empresa de Stanford e foi 2 vezes campeão intercontinental.
O Owen Hart ele faleceu no pay-per-view Over the Edge de 99, enquanto se preparava para uma entrada especial para o combate válido também pelo IC Title contra Godfather. Na época ele interpretava o personagem Blue Blazer, que tinha esse, digamos, trejeito aí de super-herói, entradas mais, digamos, diferenciadas. O Owen Hart ele supostamente venceria esse combate e se tornaria pela terceira vez campeão intercontinental, mas ele caiu de uma altura de aproximadamente 25 metros e faleceu poucos instantes depois dessa queda. O principal motivo apontado para a não indução do Owen até o momento é a sua esposa Martha Hart, que não quer que o nome de seu marido nem de sua família sejam relacionados à empresa que supostamente causou a morte do Owen. Há muita controvérsia nesse caso, pois reza a lenda que a família Hart tem sim interesse de ver o Owen com a honraria, enquanto para outros a indução do King of Hearts representaria um atestado de culpa por parte da WWE, que admitiria parte atuante aí na morte do Blackheart. Quarto nome, Mitsuharu Misawa. Lenda é a palavra que define o lutador. Ele tem o maior número de 5 Stars Match da história, 25 ao todo, e apontado também como um dos maiores nomes fornecidos pela luta livre japonesa ao mundo. Ele protagonizou ali diversos clássicos na Terra do Sol Nascente. Ele cimentou o legado em duas empresas nipônicas, a All Japan Pro Wrestling e também a Pro Wrestling Noah, empresa esta segunda que ele é fundador inclusive. Ele venceu diversos prêmios dados pela mídia especializada, como 3 vezes o lutador do ano pelo Wrestling Observer Newsletter, Wrestler do ano pela Tokyo Sports, além de vencer vários cinturões, dentre os mais importantes o AGPW Triple Crown Championship por 5 oportunidades e o GHC Heavyweight Title por mais 3 oportunidades. Não há motivo para não indução do Misawa ao WWE Hall of Fame, a não ser por sua quase nula participação nos Estados Unidos. Mas seguindo a moda recente que foi implantada com Stan Hansen em 2016 e o Tatsumi Fujinami no ano de 2015, de induzir grandes nomes do puroresu, creio que por toda a sua importância no esporte seja o nome mais viável a ser induzido nessa condição. Quinto nome, Chyna. Ok, essa também será uma indução póstuma, mas é fato que Chyna foi um personagem de grande importância para a ascensão feminina nos anos 90 e início dos anos 2000 no wrestling. Apesar de ser uma figura controversa fora da WWE e também dentro dos bastidores, foi campeã intercontinental da empresa, título que até então foi vencido apenas por homens, e chegou a se cogitar que ela vencesse o WWE Title no SummerSlam de 99, se tornando a primeira mulher a conseguir um título mundial numa Big League. John Lauder faleceu em abril de 2016, supostamente por uma overdose que foi causada por uma combinação de álcool e analgésicos. E há algum tempo ela já procurava fazer as pazes com a WWE, após diversas polêmicas envolvendo seu relacionamento com o Triple H na empresa de Stanford, e tentava isso visando essa possível indução, que provavelmente por esses motivos ainda não ocorreu. Sexto induzido, Demolition. Uma das duplas mais icônicas da Rock and Wrestling era campeões dos cinturões de duplas da WWF por 3 oportunidades, tendo até pouco tempo atrás o recorde de maior reinado da história com 478 dias, que foi quebrado inclusive recentemente pela New Day. Smash and X, Barry Darson e Bill Eadie fizeram história não só na empresa de Stanford, mas também por outros locais dos Estados Unidos como a NWA. Apesar de grandes ícones de um tempo rentável na WWE, provavelmente essa indução não ocorrerá tão cedo, pois tanto o Bill Eadie quanto o Barry Darson entraram com um processo em grupo junto de outros wrestlers em 2016 contra a empresa, devido a lesões cerebrais e a negligência com relação ao tratamento delas. E isso acaba afastando um pouco aí a possibilidade da indução por momento, mas nunca se sabe. Sétimo e último nome, Big Van Vader. Leon White, mais conhecido como Big Van Vader, é um wrestler consagrado por todo mundo, fazendo fama principalmente na WCW e no Japão, tanto no puroresu quanto no shoot wrestling. Mesmo pesando mais de 400 libras, um dos seus finalizadores era um moonsault, e ele era aplicado com muita maestria para alguém do seu tamanho. Um verdadeiro monstro, dizimava oponentes em empresas como WCW, WWF e AWA,
nos Estados Unidos e teve grande participação em outras empresas, por exemplo no Japão, como a NJPW, a OWFI dentro do Shoot Wrestling e a All Japan Pro Wrestling e a Pro Wrestling Noah. Ele foi 2 vezes a AGPW Triple Crown Champion e 3 vezes a IWGP Champion, além de 3 vezes WCW Champion e diversos outros prêmios de revistas conceituadas que ele veio a vencer, como por exemplo o Wrestler do ano de 93 para Pro Wrestling Illustrated. Isso tudo faz de Vader um dos ícones da luta livre profissional. E infelizmente, ao final de 2016, Vader anunciou via Twitter que provavelmente tem apenas mais 2 anos de vida devido insuficiência cardíaca congestiva. E consultou já 2 médicos referentes a esse veredito. Porém, ele ainda aguarda um parecer que possa ser mais otimista de algum outro doutor. Nesse caso, não contemos com a sorte, e assim como o Dynamite Kid, é interessante que já coloquemos aí o Vader no Hall of Fame, até para que ele possa receber essa honraria com o mínimo de condição possível, porque senão pode ser tarde demais e aí provavelmente a indução do Vader se torne uma outra indução póstuma. Eu faço aqui um adendo, né, de outros nomes que eu também cogitei para colocar nessa lista. Por exemplo, devido ao grande número de induções póstumas que envolvem o British Bulldog, o Misawa e também o Owen Hart, nós poderíamos colocar, por exemplo, o Kenta Kobashi, que é também um wrestler com um background sensacional dentro da luta livre japonesa. Magnum TA, que é um outro nome que entra ali mais ou menos na linha de Vader e Dynamite Kid, que não está tão à beira ali do precipício, digamos assim, mas que é um nome muito esquecido e que teve sua importância ali nos anos 80, dentre muitos outros. Senhores, senhoras, se faltou algum nome, deixem aí nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e acompanhar também todos os nossos parceiros: WrestleManiacos, Wrestling.pt, House of Wrestling, o Universo Wrestling Brasil, além dos canais parceiros como o Little Bag, Pro Wrestling News BR e o Rádio de Pilha Driver. Tem também grupos do Facebook e outros blogs aí que vocês podem acompanhar na descrição. Senhores, meu nome é Vitor Alves, eu me despeço da 9ª edição do Wrestling Stuff, aqui pelo NBO Wrestling. Obrigado e até a próxima.